Existe uma promessa silenciosa em toda morte fictícia. Por que matar um personagem? Por que trazer um personagem de volta? O verdadeiro tema não é a ressurreição em si, mas o significado narrativo do retorno. O que a história ganha com um personagem de volta? Quer então entender como você pode trazer um personagem de volta, seja ele em diversos elementos, entender o porquê muitas vezes os autores, escritores, até mesmo alguns mestres têm tanto preconceito em trazer um personagem de volta. Quer saber mais? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui foi o Camus, dando mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o porquê trazer um personagem de volta. Há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o matar um personagem. Ter a força e a aptidão de matar um seu personagem, um protagonista, um coadjuvante ou quem você achar que vale a pena matar. E naquele momento apareceu um comentário dizendo: "E por que não trazer um personagem de volta?" Ou no caso, ou quando ou se pode trazer um personagem de volta. E meio que ficou perdido no limbo. Agora, estou respondendo a sua pergunta. Demorou um ano, muitos vídeos surgiram depois dessa, mas e sim, vamos conversar um porquê raios a gente pode ou não pode trazer um personagem de volta à existência. De uma forma geral, a gente tem dois grandes públicos quando fala sobre trazer um personagem de volta. Um deles fala que não, nunca traga um personagem de volta porque isso quebra a narrativa, tira o peso narrativo, e outros falam que não. Você pode trazer um personagem de volta se isso fizer gosto do seu público. Claro que se você está escrevendo um livro, é um pouco mais complicado trazer um personagem de volta, pelo menos a pró de um público, porque você não sabe se o público quer que aquele personagem traga. Se no caso é uma série ou algo mais seriado, um quadrinho, algo que você lança semanalmente, ou de periódicos de tempos em tempos, é muito mais fácil você imaginar ou pelo menos ter esse feedback mais direto. Para mestres de RPG é um pouco mais simples, porque você tem o feedback agora, no momento, ou pelo menos durante a semana você já consegue ter uma noção se a morte daquele personagem vale a pena ou não, sentimentalmente, se o povo, se os seus jogadores iriam ficar muito felizes com a volta daquele personagem, seja ele de alguma forma mais carnal ou a volta que você achar mais interessante. Então a gente tem esses dois grandes pesos de nunca trazer e trazer quando o seu público quer que traga. Mas de uma forma geral, existe sim algumas formas interessantes de você poder trazer aquele personagem de volta. Existem diversos elementos diferentes, tanto cultural quanto narrativo mesmo, dessa importância de você conseguir, ou pelo menos trazer esse formato de volta. Porque o grande ponto que a gente tem que trazer aqui é você imaginar o seguinte: toda a morte de um personagem vai gerar uma promessa. Dentro da parte narrativa, nós temos a promessa e a cumprida. Sempre que você promete algo para o seu leitor, para o seu jogador ou aquele que está usufruindo da sua história, quando você promete algo, ele fica na esperança de que vai receber isso. Claro que a quebra da expectativa pode ser positiva ou negativa, não é algo que a gente vai discutir isso agora sobre quebras de promessas, porém, no momento que um personagem morre, você está prometendo para o seu leitor, seja ele qual for, que aquele personagem não volta mais, que o pacto que ele vai fazer acaba ali, pode sim, obviamente, se expandir direto ou indiretamente, mas existe promessas que acontecem quando aquele personagem morre. E quando você traz ele de volta, meio que você está mudando, você altera essa promessa. Porque quando tem a morte de um personagem, pode acontecer de que, então quer dizer que esse escritor, ele não mata personagens. Ou no caso, não tem o porquê eu jogar muita emoção, ou no caso, gastar a minha emoção naquele personagem, porque ele pode voltar. Então você fica um pouco mais trivial. Claro que matar ou não matar o personagem não é o ponto aqui, nós estamos falando sobre a volta do personagem que já foi morto, porém é interessante você já imaginar que
Toda promessa que você fizer de morte precisa ser alterada devido a isso, porque na verdade isso já vai ser alterado de alguma forma, seja ele com promessas que não vão ser cumpridas devido à ressurreição daquele personagem, o retorno daquele personagem, ou as promessas que você fez terão que ser alteradas. Promessas de vingança, ou no caso, promessas de amores perdidos, ou promessas de não retorno, ou promessas de retorno. Tudo isso vai ser alterado de acordo com a narrativa que você está fazendo. Claro que dentro de uma proposta narrativa que você está escrevendo, qualquer coisa, qualquer ação de um personagem vai alterar a promessa da história. Isso é meio que óbvio. Porém, quando você mata um personagem, a promessa ela é muito mais cristalizada, ela traz com muito mais força. Por quê? Porque você matou um personagem. Agora que você está trazendo ele de volta, então será que vai ser um ciclo? Será que existe essa necessidade? São esses pontos que você precisa realmente imaginar na hora que você for cogitar em trazer um personagem de volta. Então vamos falar um pouco mais sobre essa promessa de morte. Quando você mata um personagem, você já está começando a estabelecer um pouco mais sobre o seu universo. Existem algumas regras culturais, sociais, de world building de uma forma geral, socioculturais de uma forma geral. Porque quando falamos sobre morte de um personagem, estamos cogitando já algumas coisas. A morte ela é pontual, a morte ela é física, a morte ela é temporal, existe vida após a morte, existe como existe um ciclo dessa morte, um samsara, reencarnação, ressurreição, é possível trazer isso de volta? Então, quando você mata um personagem, você já começa a criar uma lacuna ou até mesmo uma raiz dessa discussão. Por isso que existem essas promessas. Construção de um universo existe no pré-vida, vida e pós-vida. São os três grandes aspectos temporais de um personagem: o antes da existência, o durante a existência e a pós-existência. Algumas histórias, elas acontecem na pré-existência. Vamos pegar, por exemplo, um Senhor dos Anéis, onde a gente tem toda a parte da Sociedade do Anel, a existência. A pré-existência, a gente pega, por exemplo, a parte do Silmarillion, que tem toda a parte do mundo envolvido pré, antes do Senhor dos Anéis. Claro que o Hobbit acontece ali também antes, porém, tudo que acontece pós Senhor dos Anéis, pós a Sociedade, é devido à morte daqueles personagens, não necessariamente uma morte física, mas a promessa da não existência daqueles personagens na continuação da história. Muitas vezes as sequências, filme 2, filme 3, filme 4, que muitas vezes pode mudar um personagem, faz com que as promessas daquele personagens antigos possam ser alterados ou serão alterados. Então quando você mata um personagem, seja ele de uma forma literal ou figurativa, você gera uma explicação, você gera uma situação de world building que vai fazer com que você pense e repense o como você vai fazer aquilo. Por quê? Uma coisa que é legal é que a morte de um personagem mostra claramente que as escolhas possuem consequências. Já falamos de um vídeo antigo sobre o plot armor, onde um personagem ele não tem essa dificuldade porque a narrativa o protege, falando sobre a existência ou inexistência desse plot armor, que até dá pra sim usar. Depois é só ir lá naquele videozinho, vou deixar no cardzinho para depois você dar aquela olhada de como funciona esse tal de plot armor. Porém, quando você fala sobre a morte de um personagem, simplesmente como a construção disso, as consequências disso, é interessante porque você começa a gerar limitações ou até mesmo uma lógica estabelecida dentro da sua história e uma lógica estabelecida dentro da cabeça e das emoções dos seus leitores. Porque se você sabe que tais consequências podem gerar uma morte e por isso acontece uma morte, você já começa a criar muito mais afinidade com o personagem, porque você já começa a prospectar esse tipo de coisa. Quando aparece uma bandeira preta em cima de uma cabeça de um personagem, começando com uma bandeira vermelha e depois chegando a uma bandeira preta, onde você sabe aquele personagem vai ser eliminado se continuar dessa forma, então você percebe que essas situações e essas consequências permite que você gere situações interessantes e gere emoções interessantes.
Claro que não necessariamente que matar um personagem realmente é algo que vai gerar uma afinidade com aquilo, porém existe muito, e é muito comum, principalmente na sociedade brasileira, o afeto pós-morte. Simplesmente uma pessoa que ela era, sei lá, uma pessoa ok durante a vida, quando morre ela fala: "Nossa, mas aquela pessoa era um amigo", e muitas vezes a gente santifica pessoas simplesmente porque morreram. Acontece muito no nosso emocional. Então, muitas vezes, para você criar um chance de um personagem, ou criar uma emoção, ou um vínculo com ele, o como você mata é muito importante. Mas, Rafa, o que que isso tem a ver com a volta do personagem? Nesse momento, quando você estabelece muito bem, muito forte a morte daquele personagem, trazer ele de volta vai quebrar um pouco o como isso foi afetado. Vamos pegar, por exemplo, o Itachi dentro de Naruto. Toda a morte que ele teve, todo o impacto que teve devido ao toda a história que teve, toda a missão que ele teve, criou um impacto no irmão, no caso no Sasuke, que fez com que ele reconfigurasse todo o psicológico e mudasse dentro de uma forma. Então trazer o Itachi de volta com o Edo Tensei quebra um pouco aquela, nossa, mas aquele personagem morreu e tinha tudo porque ele fez aquilo, e todo o sacrifício, e tudo aquilo, e blá 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 blá. Então você percebe que sim, a morte de um personagem estabelece muito claramente o que e como a gente vai fazer isso. Tanto que trazer esse personagem de volta, se você não estabelecer muito fortemente o como, o porquê, a necessidade e como esse vínculo vai gerar uma perspectiva narrativa, gerar essas lógicas começam a ser um pouco mais complicado. Então aqui o ponto não é necessariamente o trazer o personagem de volta, mas é o significado que você vai dar para aquela morte. Então sim, você pode trazer um personagem de volta. E trazer um personagem de volta é muito interessante dependendo de qual é o peso que você quer dar, como eu falei, no passado, no presente, no futuro referente a essas mortes. O problema em si não é trazer um personagem de volta, mas o problema é qual é o significado que você vai dar para aquela morte. Ou qual vai ser o significado que você vai dar para todas as mortes. Todo personagem vai ser assim? Todo ele tem a capacidade e a propensão de ser trazido de volta? Ou simplesmente é apenas os personagens X e Y que têm o poder de trazer de volta? No caso, seria o seu sistema mágico? Seria toda a condução narrativa? Então, o seu personagem, dentro de uma linhagem, uma explicação ou uma efetividade, seja ele divino, mecânico, sei lá, geracional, qual que é a justificativa? Nós tivemos, por exemplo, o Yusuke Urameshi, ele morre no primeiro episódio. Logo no começo, o personagem já morre. Trazer ele de volta faz toda a lógica narrativa. Ele morrer para o Sensui e ser trazido de volta novamente, trazendo essa morte, mostra toda uma perspectiva dentro do sistema mágico estabelecido dentro do mundo de Hakusho. Quando a gente fala, por exemplo, em Hunter x Hunter, onde a morte do Gon já foi bem clara, bem estabelecida, teve que fazer todo um retorno, todo um sacrifício, todo um negócio muito gigante para trazer o Gon de volta. Não necessariamente devido à morte, mas toda essa perspectiva. A gente pega, por exemplo, que a morte de um personagem teve que gerar toda uma situação sacrificial ou algo gigantesco para trazer de volta o peso, por exemplo, em Fullmetal, onde a gente teve a morte da mãe dos protagonistas, que teve todo o mecanismo da morte do corpo inteiro do Alphonse, depois da perna do Edward, depois trazer o braço inteiro do Edward, no caso, o braço direito dele para fixar a alma do irmão dentro daquela armadura. Então você percebe que o peso da morte é gigantesca, a morte do Hugs, a morte da Nina, que foi quimerizada junto com o dogzinho em todo a morte que teve, aquele sacrifício que teve, e depois o pai tentando trazer a criança de volta e todo o ódio que a gente tinha perante essa morte específica. A gente teve uma morte do Hugs, onde o ódio que a gente teve pelo inveja é enorme, dentro que acontece também do Roy Mustang, e também a morte do Rogers fez com que criasse toda essa narrativa. Então é muito claro você perceber que, sim, o peso, o porquê, o problema, como eu disse, não é trazer o personagem de volta, mas qual é o significado que você vai dar para as próximas mortes. Então, um ponto que a gente tem que pensar quando você for trazer um personagem de volta é: a morte nunca é apenas de quem morre. Existem diversos aspectos da uma função narrativa que você vai dar para aquela morte. Porque
quem realmente morreu? Ou no caso, o que realmente muda? Muda o protagonista? Muda o antagonista? Muda o coadjuvante? Muda a sociedade? Muda o leitor? O que você quer com a morte desse personagem? A morte desse personagem vai fazer com que o personagem principal gire de tal forma. Vamos pegar novamente o Hakusho. Yusuke, sabendo que nunca conseguiria derrotar o Sensui, pelo menos aquele estado que ele estava lá, ele percebe que com a morte de alguém, ele fica mais forte. Então, se ele morrer, da mesma forma que o Quabra morreu para ele, para que ele despertasse o poder contra o Toguro, então será que ele morrendo na frente dos olhos dos outros três, Ama, do Riei e do Quabra, será que ele não despertaria um poder forte o suficiente para conseguir derrotar o Sensui? Então você percebe que a morte daquele personagem tem uma função narrativa dentro do sistema mágico pré-estabelecido, onde o personagem principal também pensando em todo esse sistema, fez com que vou fazer desse jeito, porque desse jeito vai funcionar dessa forma. Então você percebe que sim, mudou os protagonistas, mudou o antagonista. Porque ele vendo a morte, gerou toda uma contradição na cabeça dele, e depois quando Yusuke volta, todo o antagonismo que tem em cima do Sensui foi modificado de acordo com as suas perspectivas, e o Sensui trouxe a nós também. No caso, a morte do Quabra, que parecia muito real, muito sacrificável, mudou a gente. Eu, no caso, pelo menos, com a morte da Genkai, chorei pra caramba, com a morte do Quabra, chorei pra caramba, com a morte do Yusuke, não. Porque eu percebi qual era a função narrativa que aquele personagem tinha a ter. Claro que pelo fato de ser o protagonista, também ajudou bastante. O fato de eu saber que não vai morrer, ele é o protagonista. Mas você percebe que sim, tem esse impacto. Como em Akame ga Kill, onde a gente pensava que o protagonista era o menininho, e no final depois percebe que é Akame ga Kill, Akame, né? Então obviamente não era ele, mas gerou tudo isso, e a morte de todos os personagens gerou toda uma construção narrativa para a sociedade inteira. A sociedade aconteceu devido a essas mortes. Mesma coisa acontece em Attack of Titan. A morte do personagem gera uma mudança social, cultural, ou a morte de pessoas gera uma mudança cultural. Então a pergunta que fica é: se ninguém mudou com essa morte, por que você matou? E da mesma forma que se ninguém se mudou devido a isso, a ressurreição, o trazer o personagem de volta, vai ser tão vazio quanto. Então a pergunta que eu jogo pra você, mestre, pra você, escritor, pra você, world builder que está cogitando em construir a sua história, seria: se a morte não muda, a ressurreição também não vai fazer essa mesma situação de não mudar nada? Fica então a reflexão sobre a morte. Claro que como o personagem e como o leitor e como a cultura do personagem, a cultura da sociedade, a cultura do leitor vai gerar essa perspectiva, mas também ficar essa pergunta de que vale a pena? Mata ou não mata? Traz ou não traz? Qual é a função daquilo? Se nada se mudou, por que vai ter uma mudança agora? Ou no caso, se você, leitor, não conseguir mudar, ou pelo menos não perceber essa mudança, você não vai querer sentir nada. Então, escritor mestre, saiba, matar um personagem não é simplesmente matar um personagem. É você criar uma função narrativa. Da mesma forma com trazer ele de volta. Tá, beleza, Rafa. Então é o seguinte, então quer dizer que você tá fazendo um vídeo pra dizer que não é pra trazer o personagem de volta? Não, não é isso. Eu estou dizendo que agora que você sabe que a morte de um personagem tem uma função narrativa, seja ela emocional, social, cultural, mecanológica, o que seja, e vou disse pra vocês que toda morte gera uma promessa e toda ressurreição muda essa promessa, altera essa promessa, então um grande ponto que eu quero trazer pra vocês é: vamos focar em mudar essa promessa, ou no caso, gerar uma nova. Porque gerar uma nova promessa, ela é tão impactante quanto modificá-la. Modificar, muitas vezes, também pode parecer que você está tentando gerar alguma coisa nova. Mas no caso, quando a gente fala sobre gerar uma nova, no caso, trazer essa nova mudança, trazer essa nova promessa, é muito mais interessante. Por quê? A morte do personagem gera promessa A. A ressurreição dele, você pode intensificar essa promessa. Porque trazer o personagem de volta não significa necessariamente a ressurreição plena e total. Claro que uma ressurreição plena e total existe sim funções narrativas para ele,
ou pode ser simplesmente para mostrar que o personagem ele é overpower de uma tal forma que sim, a ressurreição se torna totalmente banal. Ou criar impactos sociais muito fortes, tabus gigantescos sobre como trazer, por que trazer, todo um sistema mágico de por que ou não por que trazer, todo o sistema mágico em cima, por exemplo, de Fullmetal Alchemist, mostra sobre essa questão da troca equivalente, onde essa troca equivalente pode ser muitas vezes algo que não é necessariamente calculável. Uma troca equivalente a troca por A, B por B. E não significa necessariamente que um e um, às vezes, o peso é que é colocado dentro da sua mentalidade pode ser algo mais equivalente. Então, no caso de eu vou doar uma memória feliz, tal pessoa também vai doar uma memória feliz. Porém, aquela memória feliz, como ela me impacta? Como aquilo vai impactar a minha vida de uma forma geral? Então a gente percebe, por exemplo, que se eu desejo muito, como aparece mesmo em Fullmetal, eu quero muito ter filho, uma troca equivalente seria a capacidade de ter filho, como acontece com a professora de Fullmetal, no caso, a professora do Eric, do Elric, dos irmãos Elric de uma forma geral, né? Da mesma forma que a gente percebe que o Edward, ele era uma pessoa muito altiva, que ela queria fazer tudo sozinho, e perdeu a capacidade de andar. O Edward, no caso o Alphonse, ele queria ter a mãe de volta para sentir o calor do abraço. Então ele perde o corpo, não a alma. A alma é fixada. Tanto que o Edward teve que doar o seu braço direito para trazer o seu braço direito de volta. Você percebe que ele trocou algo literal, que foi o braço direito, a capacidade de criar e fazer alquimia sozinho, para trazer de volta o seu braço direito figurado, que foi o seu irmão que se perdeu, que ele teve que trazer e fixar a alma de volta. Então você percebe que a troca equivalente gera muito mais um reforço da promessa. Porque a promessa era trazer a mãe de volta. Agora eu quero trazer aquela felicidade de volta, seja ela literal ou não. Então você percebe que sim, houve uma troca equivalente. A percepção dessa troca equivalente, ela está muito mais ligada em algo muito mais subjetivo, porém direto. E essas promessas de morte também formam de forma direta. Então, sim, reforce essa promessa de uma forma que você consiga trazer muito mais interesse para que aquele personagem não está simplesmente voltando. Ele está reforçando uma promessa anterior. Então, essa promessa ela pode trazer diversos reforços. Reforço de esperança, que no caso foi tirado anteriormente, agora você reforça que sim, existe uma esperança. Pode ser do medo, porque aquele retorno pode ser um retorno vingativo. Nossa, aquele personagem morreu por causa de uma ação do protagonista, porém a volta dele reforça o medo que aquilo pode gerar. Ou no caso, ele foi parar numa dimensão X, um inferno ou o que seja, e agora a volta mostra que sim, existe um lugar X lá que está diretamente ligado à morte, ou as consequências, as promessas dessa consequência. Quais foram as consequências que você quis trazer com a morte do personagem? E a volta dela gera mais ainda? Tive que matar um personagem porque aquilo iria mudar a sociedade. Agora, a sociedade não mudou para falar devido à morte daquele personagem, porque eu prometi. E a minha quebra de expectativa gera isso. Porém, agora o retorno daquele personagem vai mudar a sociedade pra caramba. Porque agora não apenas a morte dele, que deveria ter sido prometida, não aconteceu, mas também agora com a volta dele, ficou muito mais essa promessa feita. Então essa expectativa que a gente está gerando no público, seja ela para quebrá-la ou não, é interessante. Então a ressurreição do personagem, ou no caso, trazer ele de volta, figurativo ou não, vai trazer muito mais essa intensidade. Você trazer essa intensidade dessas promessas, sim, isso é importante do porquê matar e porquê não matar. Ou até mesmo porque depois que matou, trazer de volta. Então quando a gente fala sobre o retorno de um personagem, vamos focar no preço. O preço que ele vai ter. Isso que é interessante, é o peso que você vai dar para aquele retorno. Como, por exemplo, você pode falar sobre o preço físico. Sequelas, transtornos, traumas, transformações. O personagem voltou sequelado. Perfeito? Não que seja perfeito, mas sim, é um preço físico por ter voltado. Ou no caso, uma limitação sem um braço, sem uma perna, sem uma memória. Então o peso de uma transformação física agora ele é um meio monstro.
ele é um canibal, ele é um zumbi, ele é qualquer coisa que não era antes. Ele pode não ter voltado, no caso, voltou apenas de corpo, não voltou de alma, ou voltou de alma e não voltou de corpo. Então, existem diversas formas que você pode trazer com esse peso físico dessa transformação, desse retorno para a sua vida. E pode ser uma pseudo-vida. O preço psicológico, por exemplo, você pode falar sobre um trauma que nunca vai trazer de volta, ou uma culpa muito forte, ou um medo que for uma mudança de personalidade. O fato dele ter morrido, ou pelo menos parecido que tenha morrido, fez com que ele voltasse de uma outra forma. Claro que a gente pode, por exemplo, trazer personagens extremamente altivos, onde a morte daquele personagem apenas reforça que ele fez o que é certo e trazê-lo de volta apenas comprova que ele realmente foi certo ou que não, blá blá blá. Então tem diversas formas. Mas o peso que você vai dar para aquilo, ou no caso, o peso negativo que você vai dar para aquilo referente ao psicológico, também é algo interessante. Pode trazer um preço social, por exemplo. A família mudou, ou no caso, ele era o provedor, então agora que não existe mais, a família se quebrou. Você pode colocar aquele peso social de que, ele era muito amigo, mas os amigos seguiram em frente. Ou seja, na cabeça dele, a morte dele não fez tanto impacto porque a vida continuou e isso, claro que novamente a gente tem que falar que a vida tem que continuar mesmo. Porém, aquele peso, ou no caso, aquela expectativa que aquele personagem tinha com a morte dele, fez com que, nossa, mas eles não lutaram, ou no caso, não teve uma mudança nenhuma com a minha morte, tudo continuou a mesma coisa, meu peso não existe, a posição social dele existiu, no caso, não existe mais. Um rei foi destronado, porque a morte do rei, agora veio o seu sucessor, agora ele não é mais um ninguém, a volta dele não significa nada, porque politicamente, isso não significa porcaria nenhuma. Então você percebe que esse estranhamento pode gerar muito mais complicações e por ser um peso social, tem diversos. Então agora, com esse peso, que você já sabe qual vai ser o peso que você vai colocar naquele personagem ou naquela situação referente à volta, o interessante é você pensar como ele pode voltar. A primeira forma, obviamente, é a forma literal, físico total. O personagem volta inteiro. Agora, qual é o peso que você vai colocar nisso? Ele volta inteiro com o corpo? Ele volta inteiro com a personalidade? Ele volta inteiro como? Como que é essa ressurreição literal? Onde o personagem morreu, morreu mesmo, e agora ele volta inteiro, normal, nada aconteceu. Qual que é o impacto narrativo que você quer trazer? Qual é o estranhamento? Qual que é a lógica? Qual que é o ponto que você quer trazer com essa explicação? No caso, houve a morte, ele voltou como se nada tivesse acontecido, é um clone? Não teve? Um impostor? Doppelganger? Qual é a lógica estabelecida no seu worldbuilder que você quer construir em cima dessa ressurreição literal daquele personagem? Também pode ter aqueles retornos espirituais, é um fantasma, é apenas a consciência, espíritos. Isso é interessante da volta de um espírito, é porque o personagem ele voltou, sim, mas ele voltou simplesmente com uma outra função. No caso, ele apenas ter voltado como um fantasma, ou pelo menos só apenas aquela consciência, você pode gerar uma construção monstruosa ou até mesmo de aspectos psicológicos que vão ser bem interessantes. Porque devido ao fato de que apenas voltou como um fantasma, quais são os aspectos disso? Seria, por exemplo, a galera dentro de One Piece com o Ryuma que foi trazido a partir da sua sombra, seu corpo, a sombra do Brook foi colocado no corpo do Ryuma, então gerou essa associação. Você percebe que sim, existe essa volta, mas essa volta não 100%. E quais são as consequências disso? Um nerf, uma modificação, uma estrutura de personalidade? Se voltou apenas a consciência e não o mesmo corpo, seria então uma reencarnação psicológica? Quais seriam então as estruturas sociais? Qual é a construção? Qual que é o sistema mágico que você está estabelecendo com isso? E o interessante também, é que eu gosto bastante, que é o retorno psicológico. O retorno psicológico é o que eu mais gosto. Eu particularmente gosto muito devido aos impactos disso. Porque o retorno psicológico, eles são as memórias,
são sonhos, culpa do personagem que está vivo, presença emocional. Muitas vezes a gente percebe nessa ideia do retorno do morto, mas como um incentivador. É aquela historinha de que, no caso, o Naruto, ele lembra do seu passado e fala: "Ah, meu pai, minha mãe", tem o poder. Então você percebe que aquele ensinamento, toda aquela memória, toda aquela culpa, aquele choro, se torna um retorno muito mais psicológico devido à motivação indireta. Isso mostra muito mais a construção de personagem, tanto de quem se foi, tanto de quem fica. Porque o retorno desse personagem como memória, como culpa do vivo, como um sonho, como uma presença emocional, tá muito mais ligado com o como você construiu aquele personagem que morreu, como você construiu o personagem que ainda está vivo e qual foi o laço e a construção da interseção dentre esses 2 personagens. Porque se você construir um personagem vivo que tem toda essa construção e o que morreu também gera todo esse impacto, você gera uma linha, uma condução narrativa muito mais interessante. Por quê? Como é o impacto direto dessa comunicação que existiu, às vezes até mesmo fora de tela, no caso de um livro, fora das páginas, dentro de uma sessão de RPG, fora das sessões, um background ou uma fogueira, ou em alguma mecânica que você achar interessante, você percebe que essas construções geram situações muito interessantes. E por quê? Por ter sido feita fora de tela, algo que o leitor pode ter especulado, mas não aconteceu, você pode gerar momentos interessantes que esse retorno pode ser e pode ser construído. Com isso, a gente tem aquele retorno simbólico, como legado, ideias, influência e herança. Você pode falar que o retorno do personagem é a arma que foi deixada, o legado que foi deixado. Nós temos aqui o One Piece novamente. Coisas que nunca podem ser paradas. Fluxo do tempo, a vontade dos homens, a vontade herdada. Então você percebe que enquanto existir a vontade de alguém, alguém vai nascer, receber essa vontade e isso vai mover a pessoa. Tanto que a gente tem o protagonista, Luffy, que herdou o Roger, herdou o Joy Boy, claro que a fruta ajuda também, mas você percebe que a grande determinação que ele tem está diretamente ligada a essa herança herdada por diversas gerações. Toda a parte do diálogo final do Barba Branca durante Marineford falando sobre a herança, sobre essa vontade herdada. Então, com isso, você tem o retorno do Roger, o retorno de Joy Boy em cima disso. Tanto que o Emmett, ao retornar o Joy Boy para sua memória, gerou toda uma influência e a existência dele, essa herança, não apenas emocional, mas a corda que foi aberta, o nó que foi desfeito, gerando o maior ponto de haki gigantesco durante toda a história de One Piece. Então sim, o Joy Boy retornou. Às vezes com o Luffy, obviamente, mas só pela sua herança, só por trazer essa corda, já mostrou muita coisa e gerou diversas promessas. Claro que existem diversos aspectos de world building que vão também ser alterados devido a essa ressurreição. Eu vou listar alguns pontos para vocês. Tem perguntas como o luto funciona, se existe funeral, se existe herança, como funciona a família. Então você percebe que sim, trazendo a pessoa de volta pode declarar muito claramente como funciona a sua sociedade, o qual é o impacto que você quer gerar, obviamente, o impacto narrativo que você quer gerar naquela sociedade. Ele pode pegar, por exemplo, aspectos da religião, como existe uma aceitação para essa tal ressurreição? Existem proibições para que isso, o retorno é considerado sagrado? Ou é considerado uma blasfêmia? O quanto nós temos, por exemplo, a ressurreição de Cristo como algo divino? Então você percebe que sim, apenas os escolhidos podem ser trazidos de volta ou têm a capacidade de ser trazidos de volta. Na política, por exemplo, a gente pode falar sobre quem controla esse poder, essa ressurreição é algo diretamente apenas para alguns? Quem pode voltar? Existe alguma desigualdade sobre isso? Na economia, quanto custa? Existe mercado? Existe alguma profissão especializada sobre isso? RPG, no caso, dependendo do qual sistema você está usando, vai trazer a pessoa de volta apenas um diamante, nível e Xablau.
trouxe alguém de volta. Então os pontos, na verdade, não seria necessariamente o quando, mas o porquê trazer. Vou trazer para vocês agora uma lista que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre quando não devemos trazer os nossos personagens de volta. Popularidade, fanservice, desfazer consequências, trazer alguém de volta sem preparação, sem custo, sem acrescentar algo novo, quando enfraquece mortes anteriores e quando elimina tensão futura. Tudo isso são aspectos muito importantes que você precisa pensar e muitas vezes negligenciado. Porque se você não souber ou não tiver muito claramente esses aspectos de por que você vai trazer alguém de volta, tudo isso pode enfraquecer demais a sua história, ainda mais se você for fazer uma história longa, um romancezão, ou até mesmo uma série de histórias que você vai trazer isso, tem essa morte meio que, né? Tanto que um grandes pontos que tem no One Piece que a galera reclamava é que por que para alguns o Oda mata e outros Oda não mata? Por quê? Porque ele quer gerar um ponto narrativo importante. Então, trazer alguém de volta vai tirar o impacto narrativo de diversos. Por que ele trouxe de volta? No caso, um personagem totalmente secundário. Ah, o Homem Falcão lá em Alabasta. Por que ele foi trazido de volta? Porque não muda em porcaria nada. Claro que o Oda pode puxar essa informação futuramente, mas por que não trazer o Ace de volta? Por vários motivos. Por que trouxe o Sabo de volta? Porque ele não tinha morrido anteriormente? Sim, mas a volta dele gerou consequências e gera consequências direto. Tem uma função narrativa para isso. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a morte, ou pelo menos trazer alguém de volta, a gente tem que pensar o seguinte, novamente, a morte é uma promessa narrativa. Então, a morte, se ela é uma promessa, trazer de volta é um reforço dessa promessa, ou pelo menos a mudança, a redefinição dessa promessa. Obviamente, não existe uma regra universal para quando você pode e quando você não pode. Porém, cuidado com alguns bloquinhos narrativos e qual é o impacto que você vai trazer sobre isso. Coloque consequências, ou até mesmo coerência, coesão nisso. Já que você vai trazer de volta e você quer trazer de volta, coloque peso nessas escolhas. Coloca realmente importância narrativa para essa escolha. Trazer um personagem de volta, existe uma responsabilidade narrativa muito grande. Porque você pode estar simplesmente destruindo toda a sua história. Por quê? Porque você quis trazer alguém de volta. Então, fica aí a frase para vocês. Não é difícil trazer o personagem de volta. O difícil é fazer o leitor acreditar que ele realmente precisava voltar. Esses são os aspectos mais importantes. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo sobre o porquê trazer e o como trazer, toda essa reflexão sobre. Então, se você pediu há um ano atrás, tá aqui o vídeo sobre trazer personagens de volta e toda essa justificativa. Espero que vocês tenham gostado. Chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários, porque às vezes pode ser que demore um ano, mas um momento o tema vai ser falado. Por quê? Porque tudo isso é o world building. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!